Pergunta 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenha sido destinado à encarnação de espíritos? Alguns há efetivamente, cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função dos pais. Então, como nós falamos ontem, não tem espírito nenhum. Mas se não tem espírito nenhum, como é que ele vai se formar bonitinho, aquela criancinha, com olhos, com pé, com braço, com dedo, tudo bonitinho, todos os órgãos? Por quê? Porque já está na programação genética daquele corpo, desde a união do espermatozoide com o óvulo. Já está tudo lá. Não tem a necessidade de um espírito fornecer elementos, já está lá. Então essa é uma questão importante. Por exemplo, se nós vamos aqui agora abrir um parêntese sobre questões éticas. Imagine um cientista que consegue, vamos imaginar que a nossa legislação, ok, permitisse que se pudesse criar corpos para ser retirado órgãos. Então você tem um útero artificial, você une um espermatozoide com um óvulo, ele se desenvolve, nasce uma criança e ali eles tiram os órgãos. Ora, imagina que ali nunca teve um espírito. Como é que ele vai se mortar? Aquele organismo vai se desenvolver? Vai se desenvolver porque está na programação dele. Então essa é uma questão muito importante que as pessoas às vezes esquecem. Por quê? Porque se apaixonam pelo sistema. É bonitinho, né? Aquela visão bem esotérica, tudo perfeitinho, cada coisa. É o perispírito que cria essas invenções que a doutrina espírita não adota. É muito mais simples, né? Você saber que já está lá no código genético. Não tem necessidade alguma, não tem relação alguma com o perispírito. O perispírito ele pode influenciar o corpo, como nós já tratamos, em alguns caracteres. Ele pode imprimir alguns caracteres, mas pela ação do espírito, como eu já disse. Por exemplo, o meu código genético aqui está. Se eu me alimentar mais, se eu for mais sedentário, o meu organismo ele vai reagir de uma forma. Se eu for mais atlético, se eu for mais saudável na minha alimentação, o meu organismo vai reagir de outra forma. Então eu posso imprimir essas características ao organismo, mas ele não vai ficar com cabelo branco, cabelo loiro, não, minha pele não vai ficar clara, nada disso vai mudar. Minha orelha não vai ficar maior nem menor por causa do meu perispírito. Mesmo porque, se assim fosse, ao encarnar em um outro corpo, eu teria que imprimir as características que eu já tenho. Olha o sistema aí. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Você. Então quem dá as características do corpo é o perispírito. Então tudo bem, eu tenho aqui as minhas características. Desencarnei. Quando eu me ligo ao próximo corpo, esse corpo vai ter as características que eu tenho. Ah, mas e se você for encarnar em um corpo feminino? E aí? Ah, eu vou mudar. Mas nós sabemos, vamos seguir no sistema do sistemático. Um espírito já encarnou em corpos masculino e feminino. Ele está encarnado em um corpo masculino. Mas ele é evocado para dar uma comunicação
em relação a uma encarnação que ele tinha como corpo feminino. E aí ele se transforma. Quando ele se transforma, vai transformar o corpo? Não! Por que não? Porque aquele corpo ele segue a programação genética que ele já tinha. Quando eu mudar no próximo corpo, eu estou como homem, eu tenho que mudar, sabe? É muita fantasia. O problema do sistema inventado é que quando você vai seguindo o sistema, ele vai ficando cada vez mais falho, vai abrindo cada vez mais brecha. É como uma colcha de retalho. É aquele ensinamento de Jesus, né? Não se pode colocar vinho novo em odre velho, nem vinho velho em odre novo. Aí, quando você faz um buraco e você vai consertar qualquer coisa que você corte, o buraco fica maior ainda. É esse o sistema do modelo organizador biológico. Mas quem sou eu para querer mudar a ideia daquelas pessoas que acham que isso é uma evolução do pensamento? Cada um com seus sistemas, não tem problema nenhum. E Kardec faz a pergunta 356A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Isso é, se ele não é viável, ele pode chegar a nascer? Resposta, algumas vezes, mas não vive. É o chamado natimorto. Nasce, vive algumas horas e morre. Por quê? Porque ali não tem um espírito. Ele pode ser prolongado de alguma forma ali a vida, mas ele não vai ter autonomia, senão ele teria que viver eternamente nos aparelhos, né? E aí tem outras complicações de atrofia de músculo, etc. Dá um trabalho muito grande. 356B. Seguir-se-á daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Essa é uma pergunta importante, que tem a ver com a primeira. Se existe um espírito que nunca, nenhum espírito esteve ali destinado. A criança se formou, ela tem... Agora, então, se ela nasceu e vingou, necessariamente ela tem que ter um espírito, é óbvio, né? É uma questão lógica. Porque senão o que seria? Com a resposta, o que seria ela? Se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então presta atenção. Um corpo vivo, sem um espírito encarnado, não é um ser humano. É um bolo de carne. Cuidado. Cuidado agora com aqueles que gostam de odiar, que gostam de se escandalizar. Então vamos lá, de novo. Tem que acompanhar as próximas perguntas. Um corpo que está vivo, mesmo vivo, sem uma alma, não é um ser humano. Por quê? A definição de humanidade para Allan Kardec, humanidade é o conjunto dos espíritos do universo. Se ali não tem um espírito, não é um ser humano, é um bolo de carne. Ok? Então se é um bolo de carne, podemos fazer qualquer coisa. Podemos fazer qualquer coisa com a árvore? Podemos fazer qualquer coisa com o boi? Não. Tem uma moral em tudo que nós fazemos. Essa é uma reflexão importante. Eu posso matar um boi só porque eu quero matar? Não, porque isso tem consequências. Agora, se há uma utilidade, se há uma necessidade que aquele boi morra, aí não há pena. Então não é o matar o boi, porque o boi não é um ser humano, não é o matar por matar, e sim qual é a utilidade de matar. Então, aquele ser vivo que ali está sem um espírito não é um ser humano, mas também não é uma picanha que está ali no mercado para que você possa fazer o que você quiser. Essa é a reflexão importante. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o espírito, presta atenção, hein? Agora,
Vamos comentar o comentário aqui do comentador. Entre os natimortos, então isso é, aqueles que nascem e morrem, alguns efetivamente não têm destinação a viver. Peraí. Vamos ler a frase de novo. Entre os natimortos, alguns efetivamente não têm destinação a viver. Mas se ele é natimorto, como é que ele pode ter destinação a viver? Alguns? Não, nenhum. Ele é natimorto. Os natimortos, nenhum tem destinação a viver. Natimorto, nasce e morre. Percebeu? Aí continua ele. Por não haver, desde o princípio da gestação no seio da mãe, destinado o espírito para devida encarnação. Mas peraí, você disse lá na outra pergunta que existem espíritos ali, né, influenciando a formação do corpo. Agora você está dizendo que não havia desde nada, desde o início. Aí, depois dessa informação, depois da contradição e da informação, vem a tirada piedosa. Porque o leitor ele precisa ser mantido na emoção para que possa aceitar as questões técnicas. Diz ele, no entanto, como já foi dito, existem almas que aceitam por renúncia ajudar na formação do corpo. O que a alma vai fazer na formação do corpo? Já está lá no código genético, a alma não forma corpo nenhum. Continua ele, no qual é nutrido mais pela mãe e tornando a forma humana para muitas lições que a vida possa dar. Que a vida possa dar, né? Tá ali, tá posse dar, mas é possa dar. Então, muito interessante, né? Ele que insiste ainda na ideia de que algumas almas aceitam por renúncia ajudar a formação do corpo. Mas se nunca nenhuma alma esteve destinada àquele corpo, como é que ele vai ajudar? Ainda está insistindo na ideia do modelo organizador biológico. Continua ele. Os devedores desejam voltar, mas como impediram muitos de renascer, são impedidos pela lei de justiça. Olha o sistema. Ele está dizendo o quê? Que aqueles que impediram outros de nascer são impedidos pela lei de justiça. Então, se você impediu alguém de nascer, você não vai poder mais nascer, porque você está impedido. Pronto, já criamos aqui um obstáculo perfeito para a lei de progresso. Ó, falando de tal ali, ele matou uma criança, então agora ele vai ser impedido de nascer. Falando de tal, ele cometeu aborto, então ele vai ser impedido de nascer. Mas ele vai aprender como? Ele precisa nascer. Necessário vos é renascer novamente, dizia Jesus. Então, esse é um problema. Aí ele diz assim, ó, muitos são impedidos. Mas por que são impedidos? Por causa da ação dos aparelhos e anticoncepcionais. Muito boa essa questão. O distanciamento histórico é maravilhoso. O distanciamento histórico é maravilhoso. Vamos pegar aí, somos 8 bilhões de encarnados, somos, sei lá, 5 bilhões de mulheres. Desses 5 bilhões de mulheres, vamos colocar aí mulheres e homens, né, que se relacionam sexualmente, têm uma vida sexual ativa, que usam anticoncepcionais. Vamos, sei lá, dos 5 bilhões aí, dos 8 bilhões, vamos botar aí 5 bilhões de homens e mulheres que têm uma relação sexual ativa.
eles fazem uso do anticoncepcional. Então, todos eles serão impedidos de reencarnar pela lei de justiça. Olha ali. É o sistema do sistemático. O grande problema de você comentar é você inventar em cima do ensinamento. Se ele colocasse assim: aqueles que de alguma forma colocaram entrave na lei de reprodução podem ao seu turno sofrer certas dificuldades. Por quê? Porque mesmo que ele tenha impedido alguém de nascer, ele pode na próxima encarnação nascer. Essa é uma questão muito importante também, que o movimento espírita brasileiro ama de paixão. Receitinha de bolo, tabelinha de Excel, tabelinha de entrada e saída. Se fulano de tal enforcou alguém, ele vai morrer enforcado. Ou o cordão umbilical vai enrolar no seu pescoço. As coisas não tem relação nenhuma. Se alguém impediu de nascer, ele não vai conseguir nascer. Se alguém deu um soco, ele vai tomar um soco ali. É uma interpretação tola e infantil da lei de Talião. Porque na verdade o que necessitamos é educação. Agora, a educação não necessariamente passa pelos mesmos processos que antigamente se usava na educação. Por exemplo, uma criança escreveu uma frase errada. Aí a titia ia lá: agora você vai ter que escrever 1000 vezes a frase certa, né? A sanção expiatória. Você escreveu a frase errada. Como a gente pode fazer para que você escreva a frase certa? Essa é a verdadeira educação. Você impediu alguém de nascer. Como você pode se arrepender, expiar e reparar essa ação? Ele pode trabalhar, por exemplo, no orfanato. Ele pode trabalhar numa ONG que ajuda mães a ter o seu bebê, etc. Então essa ideia de tabela de Excel, e principalmente uma tabela absoluta, aqueles que impediram são impedidos. Isso é invenção. Isso está longe, passa longe da moral espírita. Imagina aqueles que usaram anticoncepcionais. Usar anticoncepcional é um crime? Nós vamos ver mais para frente. Há crime toda vez em que se infringe uma lei natural. A lei natural é a lei de progresso. Todo crime tem seus atenuantes. Essa é uma questão importante, em que os descabelados se apegam como limo na pedra sobre algumas frases e criam um sistema em torno de uma frase. Mas vamos continuar ele. Sem falar do aborto provocado. Crime dos crimes. Eu pesquisei dentro da doutrina espírita. Não estou falando do movimento espírita brasileiro que se apoia nas campanhas da igreja. Tudo que é caro para a igreja é caro para o MEB, então tem que fazer com encontros de casais e não sei o que, educação disso, daquilo, né? Então a igreja abomina o aborto, então o espírita tem que abominar e cria-se romance e histórias para poder mostrar o quanto o aborto é um crime. Não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que se a igreja apoia, o MEB vai apoiar. Por exemplo, a igreja era radicalmente contra a homoafetividade. E o movimento espírita era radicalmente contra a homoafetividade. Eu já presenciei várias vezes encontros em que eles queriam colocar uma carga emocional gigantesca nos jovens sobre a homoafetividade. Mas como a igreja já começa a se abrir para essas coisas, o movimento espírita brasileiro já começa a se abrir para essas coisas. Porque eles não têm por base a doutrina espírita. Eles tentam emular a igreja dentro do espiritismo.
Até porque os guias do movimento espírita brasileiro são todos católicos, de carteirinha. Então, naturalmente, que isso também ocorreria. Continua ele. Por tirar a vida dos indefesos, porém, a vida aproveita a morte para lições, onde o espírito recolhe experiência e resgata dívidas pretéritas. Perfeito. Perfeito. Show de bola. E aí continua ele. Eu botei até ali o tema, né? Engenheiros siderais ou nazistas siderais? O espírito diz assim: dentre os natimortos também há, ainda que raramente, experiência dos engenheiros siderais em novos corpos. Opa! Se os nazistas pudessem ter lido isso, se Joseph Mengele pudesse ter lido isso, ele ia falar: tá vendo? O espiritismo apoia nossas experiências com os corpos humanos. Olha ali. Fazer experiência. Não basta você ter conhecimento do código genético para saber que esse gene com esse gene vai dar esse resultado. Não basta estudar essas questões. Eu preciso colocar ali naquele corpo para fazer uma experiência. Fazer experiência é o que? Você tentar saber qual é o resultado. Significa que não sabe. Se você não sabe, como é que você pode escolher um corpo defeituoso para uma próxima encarnação? E a ideia do modelo organizador biológico? Imagina uma pessoa que tem um corpo perfeitinho, morreu igual passarinho, mas era uma pessoa que não valia nada, ela vai reencarnar. Como é que aquele próximo corpo vai ter um defeito? Se quem dá a forma ao corpo é o perispírito. Voltando ao sistema do sistemático. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eles fazem experiência. Que fazem experiência? Não sabe de antemão que tipo de corpo é aquele que vai ser formado da junção dos gametas? Claro que sabem. Os superiores sabem. Os inferiores não sabem. Como é um espírito de terceira ordem aqui, ele está falando de orelhada, a imaginação dele chegou a levar ele aqui, mas tem que tomar cuidado. Porque agora, assim como muitos querendo trazer a devoção, a piedade aos leitores, bota Jesus chorando, Jesus que não tem noção de geografia, Jesus que não tem a dupla vista, que não tem a visão espiritual no grau máximo, que não sabe onde estão as coisas, não sabe o gênero humano, não conhece as pessoas. E aí faz Jesus ter a queda do espírito. Jesus de espírito puro se torna espírito de terceira ordem. Por que você está chorando, Jesus? Eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. Se ele é um espírito puro, se ele que é um espírito puro não sabe que nós de terceira ordem, a gente mete o pé na jaca e somos guiados pelo egoísmo e ele vai sofrer lá, é porque ele não é puro. Porque ele não é puro, porque ele está sofrendo por aqueles que conhecem e não praticam. Mas a escala espírita diz que os espíritos puros gozam de inalterável felicidade. Mas deixa isso para lá, o importante é trazer a culpa, o remorso no coração do leitor. Assim, as questões técnicas passam como passa a boiada. Exatamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Continua ele, né? Aqui os nazistas siderais. Com determinadas modificações no corpo genético do casal. Preste atenção aqui, peraí. Tem um natimorto. Eles fazem modificação no corpo genético do casal, não é da criança. Pra quê? Agora é o sistema do sistemático dentro do sistema do sistemático. Haja vinheta. Vamos lá. Em uma ejaculação, quantos bilhões de espermatozoides? Não há umzinho que eles possam escolher ali que tenha certas limitações genéticas ou certos genes que vão dar um problema ou vão dar uma condição assim ou assim? Ele precisa modificar
O corpo genético do pai e da mãe. Olha que loucura isso, gente. Mas tem aí vários, né, grupos que estudam esses espíritos aí. Mas aqui no nosso canal a gente estuda a doutrina espírita. Como a nossa técnica didática, o nosso proceder didático é análise, nós comparamos. Claro que quem vem aqui vem para estudar. Aquele que às vezes de paraquedas cai aqui, ele pode se escandalizar. Quem já nos conhece há muitos anos não se escandaliza. Mas mesmo que ele se escandalize, se encolerize, está aberta a informação e ele vai refletir, querendo ou não, porque ele é um ser racional. Aí continua ele. Esse é o aprimoramento do ser humano. Tudo na vida vem da teoria para a prática, tendo enfim a conclusão como realidade. Então os espíritos, né? olha que parágrafo, hein? O espírito, ele está ali, ele não sabe como é que é a genética. Então ele, vamos testar aqui, vamos brincar aqui, vamos modificar esse pai com essa mãe aqui, para que dar um corpo ali. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Isso pode ter até alguma realidade no mundo material. No mundo espiritual não é brincadeira não, os espíritos superiores não deixam esse tipo de coisa não.